Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, estar aqui na presença de Deus, aqui no meu quarto, junto da ateliê da minha esposa, onde fica aqui, onde ela faz suas tiaras, né, que ela fabrica, mas sempre faço no quarto, hoje eu fiz diferente, a gravação sempre faço por lado de coisa, do lado da parede, e hoje eu estou aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. Fazer alguns relatos, referência a um assunto que me perguntaram essa semana, e eu fiquei meio assim duvidado, e fui pesquisar, e fui fazer cálculo em cima de tudo isso. Desculpa, o que está acontecendo. Por quê? Porque sabemos que nós somos cristãos. E como cristãos nós temos que dar bom testemunho, viver pela palavra de Deus, aonde ela é a regra de fé, aonde ela é que nos ensina o que é certo e errado, o que devemos fazer não deve. Principalmente, ela nos ensina a ter um temor a Deus. E a palavra temor, como todo mundo, alguns sabem, é respeito. Respeitar e honrar Ele em todas as coisas. E temos que fazer isso. Porque se nós que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, liberta, batiza e leva para o céu, não cumprimos a palavra de Deus, e o ímpio? E aqueles que não creem? E aqueles que estão neste mundo perdido? Como é que fica? Como é que falaremos de Cristo que salva, liberta, batiza, que nós não procuramos viver a palavra de Deus? Eu vejo na palavra de Deus, Deus levantando sempre os pequenos para repreender os grandes. Se a gente ver ler capítulo de Ezequiel, capítulo 8 de Ezequiel, trata quando Deus rebatou Ezequiel e o Espírito levou para mostrar a ele uma parede. Nessa parede tinha um buraco, nesse buraco mandou cavar, e quando chegava ali estavam os anciões e as pessoas que pregavam a palavra ali, mas depois adoravam outros deuses. A sala que estava lá naquela parede, só ídolos, né, de répteis, de todo tipo de ídolos que ele adorava. Depois mostrou coisa maior ainda, a mulher tudo clamando por Tomás, que era o Deus meu nome, dos legumes, das frutas, né, das coisas que ela estava lá, clamava por esse Deus. Mas, ao tratar esse assunto hoje, é um assunto sobre dízimo, sobre oferta, sobre mais ainda, antes de falar dízimo e oferta, falar sobre a necessidade do povo que está precisando. Das coisas que Deus disse que nós temos que amar nosso próximo como a nós mesmos. Suprir a necessidade dos carentes, dos que estão precisando. Lê um texto aqui em Atos capítulo 2, versículo 40 até em diante, até o 45, que diz assim, e com muitas outras palavras, isto testifico, e os exaltava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades, fazendas, e repartia-as com todos segundo cada um tinha necessidade. Aqui em Atos, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, que é Lucas, né, que escreveu a carta de Paulo, essa carta de Atos, apóstolo, ele tratando que era o nosso amado Paulo. A gente vê essa passagem muito tremenda, que o que poderemos fazer para ajudar o nosso próximo. Eu sei que muitos hoje têm querendo enganar, né? Passar que está passando necessidade, mas para explorar o povo.
Mas o povo de Deus tem sabedoria, discernir quem é de Deus e quem não é, quem está enganando ou quem não está. Porque podemos pesquisar quem é que verdadeiramente dentro da igreja ou nossos vizinhos, porque a Bíblia diz ajudar primeiro da casa, mas não quer dizer que não podemos ajudar outra pessoa qualquer, né? Uma pessoa qualquer, qualquer assim, uma pessoa comum que não é evangélico, que não aceitaram a Cristo ainda. Porque se nós ajudar somente os da casa, como é que um dia podemos pregar para ele e salvar a ele somente para pregar a Cristo, para que venha se salvar e não suprir a necessidade dele? A época dessa que está passando com essa peste que está lá em Mateus capítulo 24, que está acontecendo, que isso é um princípio de dores. Nós sabemos que os apóstolos perguntaram ao Senhor: Senhor, quais são os sinais da tua vinda? E olha ali aquela passagem gloriosa, que Jesus estava vivo, Jesus estava perante eles já estavam preocupados quando é que Jesus ia morrer e quando é que Jesus ia voltar para cumprir o que estava escrito em Mateus capítulo 24. Esse aí é o princípio de dores, é o que nós estamos passando. E outro, olhando essa passagem de Atos e essas coisas que estão acontecendo neste mundo, sabemos que em parte disso também o dedo de Satanás, usando esses também meios de políticas, que eu sempre tratei e já comuniquei a muitos das nossas igrejas, que evangélico não deve se envolver com política. A gente pregava muito, me permita a palavra, contra o testemunho de Jeová, que dizendo que Deus não precisa de testemunha. Quer dizer que Deus agora está precisando de pessoas que vão defender no plenário. Qual é a diferença entre dizer que Deus não precisava de testemunha, porque testemunho de Jeová, e hoje nós estamos querendo fazer, dizendo que tem que botar políticos, homens para defender a igreja. Eu acho que está entrando em contradição da palavra de Deus, porque quem defende a igreja é ele. Ele diz que a porta dos infernos se prevalecerá dentro da casa dele. Correto? Por esse motivo, amado, eu fico pensando como é que as pessoas hoje estão apenas querendo se envolver-se com homens, que a maioria deles corruptos, porque quem entra ali dentro, infelizmente, se envolve com a política, se envolve com a corrupção. Vou dar um dos maiores exemplos. Primeiro de que tudo, quem matou Cristo? Quem foi que crucificou Cristo? Todo mundo sabe que foi os políticos, reis. O homem veio um rei aí que tomar conta do nosso reinado. Vamos matar, até que conseguiram matar Jesus. Sabemos que nós também temos, por outro lado, que a Igreja Católica era muito influenciava muitos para que pessoas, se não voltassem naquele candidato, ia para o inferno tudinho. E a gente tocava muito nessa tecla que ela era influenciada para poder votar nesses governos, nesses presidentes. E as pessoas com temor, com medo de ir para o inferno, e diziam se não aceitassem, acontecia isso. E nós vemos esse fato, essa coisa que eu estou lhe falando agora, sobre tudo isso, e eu trago, voltando atrás, sobre essa prática, essa praga que está acontecendo. E uma pessoa me fez uma pergunta, aliás, eu perguntei a uma pessoa, por que nós não ajudamos necessitados? E eu perguntei a ele se eu podia fazer uma determinada coisa, né, um assunto, e ele disse que não, porque a igreja precisa de dízimo e as ofertas, porque a igreja precisa de pagar água, luz, isso, aquilo, outro. Ao chegar na minha casa, eu disse uma coisa para ele, chegar na minha casa, e minha esposa e meu filho disse uma coisa, que mais na frente eu vou falar para vocês. Eu disse a ele, sim, mas nesse momento, quem está precisando de algo é os necessitados. Quantas pessoas na rua estão passando fome? Eu trabalho, tenho minha aposentadoria, estou ainda de plantão, estou pedindo a Deus que Ele me bote para fora, porque eu quero dar minha vaga a quem está necessitado. Quer dizer, se eu estou com 2 salários, por que não deixar um salário para a pessoa que não tem? Não é isso? E eu estou sem fé em Jesus, que Ele vai tomar providência, pegar a firma que eu trabalho e me botar para fora com meus direitos, né? Porque direito da gente tem que ser dado, né? Mas até isso vamos aguardar o que Jesus vai falar, fazer em prol disso aí. Estou orando para que Jesus me tome essa providência. E eu disse para ele, sim, mas nós não precisamos de ajudar a quem necessita. Aí eu falei do dízimo e as ofertas. A gente pode dar o dízimo. Vou falar para vocês que entendam. Eu não estou fazendo que sou contra dar o dízimo, certo? Que se eu falar sobre isso, a gente vai ver que tem resposta na Bíblia que deve ou não deve dar. Mas isso aí eu vou deixar mais na frente quando eu for falar sobre isso, se Jesus me dá outra oportunidade. E eu disse a ele, quanto referente a dar o dízimo, e eu disse, gente, a gente hoje está precisando de ajudar os necessitados.
Volto a dizer, não estou dizendo que ninguém é para deixar de dar o dízimo. Estou apenas dizendo que muitas pessoas hoje estão precisando de ajudar o próximo. Vou trazer logo essa tese. Eu chegando na minha casa, depois que conversei com essa pessoa, a pessoa disse assim, mas tem que pagar água, luz, não sei o que, certo? Eu lhe pergunto, a igreja está aberta? A igreja está gastando luz? Está gastando água? Quem igreja está gastando zelador? Gastando alguma coisa hoje? Não. A igreja está isento de quase tudo do gasto dentro da igreja. Não está gastando para nada, quer dizer, não está tendo dinheiro nenhum dentro da igreja para poder aplicar do que estamos dizendo que está precisando de dízimo. Eu creio assim, pelos cálculos que eu pedi a uma jovem senhora que é professora de matemática, eu fiz a pergunta a essa pessoa, que é um presbítero, não vou citar o nome dele por falta de ética, e eu disse a ele, disse sim, mas o que a igreja está faltando para isso aí? Eu fiz uns cálculos imediatamente, inclusive eu fiz uns cálculos erradamente, depois eu pedi para essa pessoa, não sei se ela vai me permitir, o nome dela se chama Fabiola, uma excelente professora de matemática que mora aqui na rua, foi até para outro país aí para fora, recebeu uma bolsa e foi estudar lá fora, hoje ela é professora na casa dela e também é professora na escola. E eu pedi para fazer uns cálculos lá primeiro, mas antes eu disse, eu fui ao presbítero e disse assim para ele, digo, meu amado, se um membro da igreja, uma igreja tiver 1 milhão de gente, 1 milhão, se der um membro, cada um dá 1 centavo, 1 centavo, quanto vai ter de dízimo, eu dando 10ª parte de uns, vamos supor, de R$1 dá 1 centavo, né? De 10 centavos dá 1 centavo, de dízimo. 1 milhão de pessoas, quanto é que daria? Eu disse a ele que era até 100 mil. Depois, eu disse que era até 1 milhão, me perdoe, disse que era até 1 milhão. Depois recalculei, e depois reconheci que depois que era 100 mil, e depois cheguei em casa, eu conversando com ela, disse, não, irmão, é 10 mil reais. 10 mil. 1 centavo, dá 10 mil reais. Eu fui mais adiante, ela fez uns cálculos para mim, fazendo tudo bonitinho, decimal, como é que está aqui, olha. Não sei se vai dar para vocês verem, tá vendo? Ela fez tudo bem explicadozinho, aqui sobre os cálculos, né? Tudo bem organizado, não sei se vocês vão ver depois, porque não sei se está dando para entender, né? Vou fazer de várias formas aí, porque talvez não dê para entender, mas vocês vão ver aí como é que está, certo? Ela fez esse cálculo para mim, certo? Depois eu vou mostrar a vocês de outras formas, porque eu já fiz uma filmagem e saiu de cabeça para baixo, por isso que eu estou virando várias vezes aqui, para vocês depois entenderem aí como é que está esse cálculo, né? Tá certo? Ela fez uns cálculos muito bons, e eu peguei esses cálculos e resolvi relatar como é as coisas. Se não está vendo. Eu fiz primeiro de 1 centavo, dá 10 mil reais. 10 mil. E eu fui mais adiante e pedi a ela que fizesse alguns cálculos referentes até 10 reais. Depois, bem no cantinho aqui embaixo, você vai ver que eu pedi ela botar 100 reais. Né? 100 reais. Aí ela fez 1 centavo, dá 10 mil reais. 10 mil. 10 centavos dá 100 mil reais. Quer dizer, de 10 centavos, eu tirando de R$1, vou tirar 10 centavos de dízimo. Aí vai dar, de 1 milhão de pessoas, vai dar 100 mil reais. Eu pedi a ela, desculpa, Fabiola, dizer mandei, eu pedi mais adiante. E ela fez de R$1. 1 milhão de pessoas de R$1.000, de 1 milhão de pessoas dá, de R$1 dá 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão, tirando de 100 reais, de 10 reais, eu tiro 10% de R$1, eu vou dar de 10 reais, eu tiro R$1, vai dar R$1, vai dar 1 milhão. Eu tirando 10 reais de 100, 10 reais, dando 10 reais de 1 milhão de pessoas, vai dar 10 milhões. Eu só fiz isso porque foi um desaforo, dizendo porque a igreja precisa. Eu só toquei no assunto porque quem está precisando agora é os necessitados.
Sou igreja e pessoas lá fora que estão passando fome. Eu passei a semana hoje ali no Mercado São José, eu vi pessoas tratando galinha no meio da rua ali, as pessoas tudo ali, galinha no chão, cortando no chão ali a galinha. E eu me preocupei mais quando saiu na reportagem aí, vi a pessoa mostrando que em Boa Viagem as pessoas estavam comendo pombos. Isso eu me comovi com isso. As pessoas muito sabem na igreja que, pela misericórdia, as pessoas me dão roupas e sabem que as pessoas que me dão, sabem que na minha casa não se tira um bilhiro, se fosse possível, quando chega aqui. Porque todo mundo sabe quem é irmão Eudes é. Irmão Eudes gosta de cumprir a palavra de Deus. Erros e defeitos eu tenho. Mas quando se trata de Deus, de cumprir, se cumpre. Voltando, R$10 dá 10 milhões. Quer dizer, se eu tiro 100, de dar o dízimo de R$10, de 100 eu vou tirar R$10, né? Uma vez um dá um. Aí dá 10 milhões de 1 milhão de pessoas. Fui mais adiante, depois quando ela tinha feito, eu mandei ela assim, Fabíola, por favor, me faz aqui com a tua própria letra para não ficar diferente. Bota R$100, quer dizer, menos do que um salário mínimo. O salário mínimo está R$1.000 e poucos, se não fala a memória, né? Como eu não recebo salário mínimo, eu sou vigilante, ativo, aposentado pela misericórdia. Deus me permitiu minha aposentadoria. E eu botei menos do que um salário mínimo. Por quê? Porque muitas pessoas recebem um salário mínimo. E nesse cálculo, quando ela fez para mim, eu fiquei abismado mais ainda, que tirando de R$1.000, tirando 10, R$100, dá 100 milhões. 1 milhão de pessoas em uma igreja. Aí eu lhe pergunto, meus amados, será que com esse dinheiro que nós damos à igreja, não estou dizendo que tem que dar com a mão estendendo na outra que veja. Eu estou dizendo que a igreja tem que estar como está na palavra de Deus que eu acabei de ler agora. Que naquele tempo, as pessoas vendiam a propriedade e repartiam para quem necessitava, os necessitados. Será que com isso aqui, a igreja, eu preciso vender uma propriedade para ajudar meu próximo hoje? Será que nós precisamos de dar de nossa mesa, hoje que não é errado, a gente ajudar o necessitado, mas a igreja pedir para fazer cesta básica, para dar a necessidade da igreja, precisa com um dinheiro desse, 1 milhão de pessoas, agora eu estou tratando isso do dízimo. Agora vamos fazer o seguinte, na igreja temos ofertas. Se uma igreja tem vários cultos na igreja hoje, vários cultos, tem culto de oração da mocidade, doutrina, ceia, sem contar com as festividades que entra um dinheiro absurdo, que a quantidade de gente é 10, 15 vezes mais do que um culto normal, mais de 50%, mais de 100%, mais de 200%, porque se um culto normal em uma igreja maior que tiver 300 pessoas, que ela não é total, geralmente 500 pessoas, ela numa festividade dá 600, 700 mil pessoas, 2 mil, dependendo da congregação ou do templo onde esteja feito esse trabalho. Aí eu disse, de R$100 dá 100 milhões. Está aqui embaixo, os cálculos. De 100, né? De 100 dá 100 milhões. Né? Está aqui bem claro. Certo? Está aqui bem claro. 100 milhões. Aí eu lhe pergunto, aquele povo vendia propriedade, quando aceitava Jesus, 3 mil almas se converteram, quando existia temor. E o temor era tão grande que ele se comovia e começava a dar quem necessitava. Eu contemplando isso, e comecei a estudar mais a Bíblia, Deus me dá a palavra pela misericórdia, o Espírito Santo nos faz lembrar o que lemos, porque a Bíblia diz que Ele nos lembra o que lemos. E eu vi que Deus sempre levava o pequeno para ajudar o grande. Você vê, Moisés era um homem rico, um homem que criava ali na casa de Faraó, mas Deus precisou de baixar Moisés para o último tanque, o lugar mais baixo, para depois vir como um homem simples, para poder pregar a palavra e tirar o povo do Egito. Se você vê os outros que nós contemplamos, Abraão precisou sair da sua terra, da sua parentela ali, para poder pagar, para levar o povo. Vê o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, evangelistas da palavra de Deus, que é uma pessoa que eu admiro muito, as cartas do apóstolo Paulo,
que ele, como ele era, o homem vivendo ali no mundo da elite, com Gamaliel, um dos maiores teólogos ali estudado por ele, ensinado por ele, ensinou a Paulo, ele precisou também cair do cavalo, chegar ao ponto que a palavra de Deus diz que ele chegou ao ponto de chegar como o lixo deste mundo. Ele precisou de cair para ser humilde, para pregar contra essas pessoas que não pregavam a verdadeira palavra de Deus. Aí, meus amados, eu fico contemplando isso e venho trazendo agora de volta, trago de volta sobre a oferta. Se um membro, só membro, eu botei aí 1 milhão de membros, não botei os congregados, não botei aqueles que a família muitas vezes manda, olha, dá oferta à igreja, leva o dízimo da igreja, que mesmo não sendo a Cristo, mas tem um temor de cumprir a palavra de Deus. Aí eu fico pensando, meu amado, as ofertas, esquece o dízimo, somente a oferta a 1 centavo que a pessoa deve. Em cada festividade, 10 pessoas de 1 centavo vai dar 10 centavos. Aí 10 pessoas de 10 centavos de 1 milhão de pessoas vai dar 100 mil. Vamos supor que tenha 100 pessoas dando R$1 e um culto comum dando R$1 vai dar 1 milhão. Mas tendo 1000 pessoas, aí você vê, isso eu calculando por mês. Se você vê 1 milhão de pessoas, quanto é que dá? O dízimo. Em cada festividade, quanto é que daria? Se eu dou 1 centavo cada um, por dia, cada festividade, tirar, vamos supor, 100, 200 reais. Agora vejam a quantidade de igreja que temos. Eu estou falando, vejam, estou sendo bem claro, viu gente? Não estou falando de igreja A. Eu estou falando em globalização, todas as igrejas que eles só preocupam mesmo com o bem-estar deles. E não se preocupam de dar a quem necessita. E tem que parar. Talvez eu fiz uns cálculos errados agora aqui para vocês, eu recorrejo algumas coisas que eu falei agora, porque eu não quero voltar a esse vídeo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Cada festividade, eu estou falando da oferta, somente de oferta por mês, cada congregação, quanto é que não tira? Será que a igreja não podia sobreviver somente de oferta? Será que não podia? E dava muito bem para viver com a oferta, somente de oferta, sem contar com dízimo. Será que não dava? Sem contar com as festividades, que multiplica, quadriplica a quantidade de pessoas que contribuem com o dízimo e oferta. Porque todos os dias e por mês, em cada área, eu não quero ver que tenha por aí, ou festividade, ou um show que eles fazem. Não tem 3, 4, 5 em cada área, em cada lugar, não tenha isso. Meus amados, eu falei com esse presbítero e disse a ele, e aí? Aí eu volto a dizer, todas as igrejas estão fechadas, todas, estão gastando alguma coisa, não podia agora estar aplicando por necessitados. Aí uma pessoa disse para mim assim, Simão, a gente deu 80 cesta básica. Eu disse, quem foi que deu? Não foi o povo que está contribuindo com a cesta básica? Eu não quero nem tocar em alguns projetos que tem por aí, porque se eu tocar, eu sei que eu já trabalhei próximo de alguns lugares e conheço muito bem o que se passa por ali. Pois, meus amados, eu trago essa palavra para vocês. Não estou dizendo que ninguém é para deixar de dízimo as ofertas, mas eu acho que agora as pessoas estão aqui ajudar o próximo, viu? Ajudar o próximo. Eu estou fazendo a minha parte, certo? E cada um que faça a sua. Ajude aquele que necessita, porque sabemos que Deus está cobrando, não somente para o ímpio, para aqueles que não aceitam, mas para nós, para a igreja. Porque a igreja é lugar de refúgio. Quando tinha guerra, as pessoas corriam para a igreja porque não podia bombardear a igreja, não podia entrar na igreja e entrar para matar as pessoas, porque respeitavam, tinham temor a Deus. Hoje, venha pelo que está acontecendo, esse vírus que está acontecendo aí, essa praga que está acontecendo, essa peste que está acontecendo, é permissão de Deus? Nem a igreja Deus permitiu que deixasse aberta para que as pessoas se refugiassem. Mas eu vejo hoje as pessoas com medo, com temor. Com medo e outro com temor. E no chão, orando em cada esquina, nas ruas. A Bíblia diz que todos os joelhos dobrarão, toda a língua confessarão que era o Senhor. Eu estou vendo um ensaio do que está se passando hoje.
Eu estou vendo um ensaio, o que vai acontecer no dia da grande tribulação, da grande arrebatamento da igreja, do juízo final. Meus amados, Jesus Cristo está voltando? Não. Ele não está voltando, não. Você disse que ele está voltando? Ele está não, está lá em Pedro, né? Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3. Ele diz, desde o tempo dos nossos pais, tudo isso acontece. Aí a palavra de Deus disse, mas Deus, um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Aí diz assim, a Bíblia assim, mas a terra assim como foi destruída pelo dilúvio, esse que está tudo agora preparado para o fogo. Essa terra vai ser consumida a fogo. E o povo não quer acreditar. Eu tenho uma amiga que trabalha numa loja, não posso citar o nome da loja, não sei se um dia eu posso ser a minha gerente, me permitir que ela, onde minha esposa trabalha com esses materiais, como está vendo aí atrás, aí ela, com esses materiais que nós fabricamos, que é terra de bebê, Nancy Galdino, e ela disse que uma amiga dela estava muito angustiada, eu falando com ela, dizendo porque ela leu Apocalipse, estava aperreada, disse, olha, não se aperreie não, porque Apocalipse não é um livro de maldição, nem um filme de terror. É o que a Bíblia nos revelou através de João, o que aconteceu na época, o que está acontecendo, o que há de vir, o que há de acontecer. A Bíblia diz que o nome não tiver escrito no livro da vida, vai ser condenado mesmo. A Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo como fosse a segunda morte. Pois, meus amados, isso é o cumprimento da palavra de Deus. E eu sei que se a igreja orar, Deus pode parar, cessar. Porque veja uma pessoa que está amaldiçoada. Uma pessoa que se amaldiçoou, está lá em João capítulo 1, versículo 11 e o 12. O 11 é para Israel e o 12 é para nós. Diz assim. Vamos ler que é melhor, para ficar mais fácil para a gente. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Para ficar bem bonitinho para vocês entenderem. Aí a Bíblia de Deus diz assim, eis que João, ali, quando ele fala que, nesse mesmo versículo e capítulo, né, que trata que o princípio era o verbo foi carne, se habitou entre nós, mas 11 diz assim, veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Aí se você falar para Zacarias capítulo 14, versículo 4, você vai entender também. Mas é assim, veio para que eram os seus não receberam. Aí o que eu quero dizer esse versículo aqui? Eu quero dizer que Israel, ele se amaldiçoou quando disse, esse homem foi inocente, que o sangue dele saia sobre nós e sobre a nossa descendência. Israel não quis, trocou Jesus por Barrabás, aquele povo trocou, mas no versículo 12 diz assim, mas todo quanto o recebeu, deu poder ser feito filho de Deus ao que crê no seu nome. Quer dizer, aí Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho, chegou a nós, chegou em vários países, a Bíblia diz, enquanto esse evangelho não for pregado em todo mundo, ele não vem, mas ele não está vindo não. Jesus está voltando não, ele está vindo. É o que eu queria dizer mais atrás que eu estava falando agora. Jesus não está voltando, ele já está no meio do caminho. Pois, meus amados, arrependei-vos. E vocês que vão ver esse vídeo, se você quiser aceitar a Jesus, diga sim. Manda uma palavra que quando eu olhar eu quero orar por você. E a igreja está orando, porque o rei está voltando. Deus abençoe a todos e que vocês possam chegar aqui e ver este vídeo e pedir uma oração, alguma coisa, para poder aceitar a Cristo. Deus abençoe. Sobre esses cálculos aqui que eu fiz, meu amado, que seja para não estou corrigindo, nem estou dizendo que é ninguém para deixar de dar o dízimo, mas vamos ajudar o próximo. E veja, última vez, vou dizer, dando R$100, a igreja vai ter 100 milhões. Isso dá para manter não somente a igreja, e suprir a necessidade do povo. Que Deus abençoe a todos. Orai por mim. E orai por todos, em nome de Jesus. Amém.